Bom dia, meu amigo, meus amigos, minhas amigas tricolores de todo o Brasil, de todo o mundo, de toda a terra. Aqui quem fala é o Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor, de volta aí para mais informações sobre o meu, o seu, o nosso Fluminense Futebol Clube, né? E trazer aqui nesta início de tarde de sábado, né, a informação de que Givanildo Vieira de Souza, quem seria esse cara? Popularmente, o incrível Hulk, meus amigos, Hulk, né? Assinou nesta sexta-feira a sua rescisão contratual com o Atlético Mineiro. Então, Hulk não é mais jogador do Atlético Mineiro, está livre, né, para assinar com o Fluminense para o restante da temporada de 2026 e provavelmente o contrato já está tudo elaborado, só não foi assinado por algumas partes burocráticas até provavelmente final de 2027. Mas vamos aí falar sobre esse assunto, essa informação que eu trago a vocês aí, mas antes da informação, da gente entrar no assunto, quero pedir a você a sua colaboração, o teu apoio, a tua ajuda. Para quê? Dinheiro? Não, 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 não. Nada que vai te custar. É apenas um clique no inscrever-se. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. A você que já é inscrito, muito obrigado pela sua colaboração. Outro clique no like. A você que é inscrito, a você que não é inscrito, dê um cliquezinho no like, deixa o teu joinha aí pro amigo. Outro cliquezinho em ativar as notificações para quando sair um novo vídeo você ficar bem informado, né? Um cliquezinho para você compartilhar com quem você queira compartilhar, com amigos, amigas, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia. E um clique e quero ler o teu comentário. Quero ver as tuas palavras, quero ler o que você tem, né, a falar sobre o meu trabalho, sobre o trabalho do Fluminense, sobre o trabalho do treinador, sobre o trabalho de quem quer que seja aí. Se você gostou, se você não gostou, deixa o teu comentário. Você não vai pagar nada por isso, apenas a tua contribuição vai me ajudar e muito. Vamos lá, meus amigos. Então, como eu comecei a falar no assunto, Givanildo Vieira de Souza, o famoso incrível Hulk, Hulk do Atlético Mineiro, hoje não mais Hulk do Atlético Mineiro, Hulk livre no mercado, assinou nesta sexta-feira sua rescisão com o Atlético Mineiro em ambas as partes, uma rescisão amigável, né, entre Atlético Mineiro e Hulk, rescindiram amigavelmente e aí teve alguns acordos entre os dois, um acordo até entre Fluminense e Atlético Mineiro e Fluminense, em que o atacante só seria apresentado ao Fluminense após o dia 10/5 agora, 10 de maio, domingo que vem, né, em que o Atlético Mineiro irá fazer uma homenagem ao atacante Hulk, né, no jogo contra o Botafogo. O Hulk será homenageado pelo Atlético Mineiro pelos seus serviços prestados, em que o atacante no Atlético Mineiro é ídolo após, né, o Reinaldo. O Hulk é o ídolo hoje, né, do Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro impôs essa condição ao Fluminense de que o Fluminense poderia anunciar o jogador após essa despedida dele com a camisa do Atlético Mineiro. Claro, ele não vai poder jogar, né? Ele vai ser só homenageado. Ele vai ser apenas homenageado pela diretoria,
pelos jogadores do Atlético, pela torcida do Atlético. Ele não pode jogar porque já assinou sua rescisão, e outra que se ele disputasse, mesmo que se não tivesse assinado a rescisão, se ele disputasse essa partida, ele não poderia mais assinar com clube nenhum. Então, né, essa é a grande notícia. Né? Hulk livre para assinar com o Fluminense, e esse contrato com o Fluminense ainda não foi assinado por algumas coisas burocráticas, mas está tudo encaminhado para até o final de 2027. Né? Jogador de 39 anos, jogador com 311 partidas pelo Atlético Mineiro, 140 gols e 54 assistências. Né? 5 vezes campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, campeão da Recopa do Brasil. Sendo, meus amigos, jogador que sempre nesse time do Atlético foi protagonista em todas as temporadas que participou. Inclusive, na temporada passada, que foi tipo a temporada que terminou, né? A gente já fala de temporada completa, a temporada menos produtiva do Hulk, ele teve 30 participações em gol. É claro, é questionável a idade do jogador, é questionável o valor milionário que provavelmente, né? Provavelmente não, está quase certo dele receber de salário, mas é um jogador que tem números expressivos em relação a qualquer outro atacante. Por quê? É um jogador que se cuida, é um jogador que se preserva, é um jogador que se doa, é um jogador que não aceita perder. Né? Jogador excelente na bola parada. O Fluminense hoje não tem esse jogador na bola parada. Quem é o jogador da bola parada do Fluminense? René. E aí? Olha a comparação. É um jogador líder dentro de campo, e hoje o Fluminense tem jogadores experientes, como Fábio, Samuel Xavier, tem o René, né? Tem o Ganso. Agora estou falando de jogadores experientes, não estou falando de jogadores que têm liderança dentro de campo. O último que nós tivemos, jogador com liderança dentro de campo, foi quem? Felipe Melo. Esse sim era um jogador de liderança. Impunha respeito aonde quer que ele fosse. Na Argentina, na Bolívia, no Equador, no Brasil, no Canindé, onde quer que seja. O cara colocava respeito aonde quer que seja, aonde quer que fosse, para ele não tinha essa. E nós hoje não temos esse jogador de respeito. Não temos um jogador que coloque respeito dentro de campo. E vou falar a vocês, meus amigos, inclusive com seus próprios companheiros, né? Em que tínhamos também, perdão a minha falha, o último não foi o Felipe Melo, foi o Thiago Silva, né? Foi o Felipe Melo e Thiago Silva, os dois últimos, em que o Thiago Silva impunha respeito com os seus próprios companheiros. Tá me entendendo? O nível que chega a ser um líder dentro de campo é isso. Não é só ele impor respeito ao adversário, ele tem que impor respeito ao adversário e ele tem que ter respeito com seus companheiros, impor respeito aos seus companheiros. E o Hulk é esse cara. Se ele vai se dar bem, se não vai, se vai rachar o elenco, se não vai, porque é uma contratação muito cara, um valor muito alto de salário, é um cara de 39 anos, não sabemos. Não somos engenheiros de obra pronta. Nós estamos falando da personalidade do jogador. Se vai dar certo, a gente não tem os números da Mega Sena, é diferente. Se eu soubesse, estaria milionário, seria
o ganhador da Mega Sena, não sabemos, certo? Mas é o que eu estou falando. Precisamos hoje de um líder dentro do elenco e não temos esse líder. Chamar a responsa na hora que tem que chamar os jogadores, a responsabilidade de um jogo na hora que tem que chamar. Precisamos desse jogador, gente. Se o Hulk vai ser isso, não sabemos. Eu sei que precisamos desse jogador. E o Hulk é um cara líder dentro de campo. Se ele vai dar certo, é outros 500, né? Então, como eu falei, ele ainda, né, não pode ser apresentado, né, pelo Fluminense devido a essa homenagem que o Atlético Mineiro vai colocar, vai prestar a ele, né? Nesse domingo que vem, dia 10, né, no jogo que vai ser Atlético Mineiro e Botafogo, lá na Arena MRV, o clube vai prestar a homenagem a esse grande jogador que se despediu, né? Ontem, inclusive, se despediu dos seus companheiros, ontem, né? Falou até alguma coisa lá, deixa eu procurar aqui, ele falou alguma coisa com relação à sua despedida aos seus companheiros, à torcida, né? E ele fala com relação a tudo que ele passou. Ele falou assim: nunca me preparei para esse momento de despedida. Porque, no fundo, eu achei que algumas histórias não iam ter fim, referindo-se, né, ao convívio que ele tem com o Atlético Mineiro. Mas eu precisava vir aqui falar com vocês, porque tem coisas que não cabem no vídeo, não cabem em uma nota só cabem no coração. E por isso esse foi um desabafo do Hulk, né, que ele tinha no coração e precisava expor para a torcida o que ele sentia naquele momento, que ele nunca imaginou que precisava ter que falar algo desse tipo. Ele imaginou talvez encerrar a carreira no Atlético, mas como esse momento não foi possível devido, né, a algumas divergências entre diretoria e jogador, treinador, ele viu melhor encerrar esse ciclo no Atlético Mineiro e ele viu que ainda, e todos nós sabemos que o Hulk ainda tem muita lenha para queimar no futebol brasileiro, é um jogador que é muito proveitoso em várias equipes aí, né? Vai se dar muito bem em qualquer equipe que ele entrar aí, a não ser, né, uma equipe de nível médio para baixo. Claro que não foi uma temporada melhor do Hulk no Atlético Mineiro, mas se a gente levar em conta, o Atlético Mineiro em si está numa temporada terrível, né? Mas, meus amigos, é isso aí. A informação que eu trago a vocês aí, que o Hulk agora pronto, liberado para assinar com o Fluminense, será um grande reforço dentro das quatro linhas? Não sabemos. Vamos ver, né, quando ele tiver que estrear, que provavelmente deve ser apresentado após essa homenagem de despedida pelo Atlético, deve ser apresentado pelo Fluminense, mas provavelmente vai vir a data FIFA, vai vir Copa do Mundo, ele só deve estar disponível após a Copa do Mundo. Aí vamos ver, né, se vai valer a pena a contratação desse atacante que gira com salários em torno de 2 milhões. Meus amigos, 2 milhões de salários a Hulk. E o Fluminense, né, assim desviando um pouco da atenção do salário de Hulk, que divulgou um balanço após o jogo da Libertadores, que estava com um faturamento de mais de 1 bilhão. Mas que a sua dívida após esse 1 bilhão, a sua dívida também está na casa de 1 bilhão.
Adianta você ter um faturamento de 1 bilhão, mas a sua dívida também continua crescendo? E aí, o que essa diretoria tem a falar? E aí agora contrata um jogador com salário de 2 milhões. Será que hoje, no momento, caberia essa contratação falando financeiramente do clube? Não sabemos, né? Só vamos ver cena dos próximos capítulos aí, quando ele entrar em campo, der o que ele tem de melhor, né? Que é o seu futebol, a tua categoria, a liderança que ele tem dentro de campo. E vamos ver porque precisamos de jogador desse nível para que possamos ser campeões, minha gente. Porque aumentar a receita não é você chegar em quarto lugar, não é você parar nas oitavas, nas quartas de finais de Copa do Brasil, de Libertadores, se bobear, a gente nem passa. É ser campeão e precisamos de jogadores desse nível. Vamos ver se com a chegada dele a gente muda, né, o ambiente dentro do clube e vamos ver também. Aí tem o questionamento, aonde o Hulk vai jogar? Aonde o Hulk vai jogar não sabemos, né? Provavelmente o Lúcio Acosta volte, o Savarino vá para a ponta. Ele não gosta de jogar de centroavante, de costa para a zaga. Ele gosta de vir sempre de trás. Ele vai entrar onde? Outro questionamento. Por quê? Temos duas finais agora. Quarta-feira, contra o Rivadavia na Argentina, e provavelmente podemos ser eliminados da Libertadores. E na outra terça, temos o jogo de volta da Copa do Brasil, em que precisamos da vitória. E podemos também ser eliminados pelo Operário. E aí, depois desses dois jogos, imagina só você, torcedor. Eu não quero que isso aconteça, mas imagina o Fluminense sendo eliminado pelo... Se acontecer uma derrota agora na quarta-feira pelo Rivadavia, a gente está fora. Imagina ser eliminado na Libertadores e ser eliminado da Copa do Brasil. Será que a diretoria vai aguentar a permanência do treinador? E aí, né, dependemos dessas duas decisões para sabermos se o treinador continua, se não continua, se o treinador continuar, onde que ele vai colocar o Hulk, se o treinador não continuar, qual será o próximo treinador, se ele vai gostar do perfil do Hulk, se ele vai colocar lá na frente. Dependemos dessas duas decisões aí para saber se o Hulk vai ser aquele cara para protagonizar no Fluminense. Saudações tricolores, esse foi o nosso giro aí, né? De manhã, essa notícia importante aí, do início da tarde, nem de manhã, início da tarde, foi uma notícia importante que eu trago para vocês, né? E vamos lá, se inscreve no canal para ficar legal.